Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Guilherme. O meu é Marcos. Hoje vamos entrevistar a veterinária Priscila, especializada em doenças infecto-contagiosas e imunização. E essa entrevista só será possível com o apoio das nossas parceiras Geraldo Costa Alves, Universidade Vila Velha, com o apoio da FAPES. Priscila, você poderia se apresentar, por favor, falar um pouco sobre sua área? Claro, com certeza. Eu sou, então, Priscila Camargo Granadeiro Farias. Eu me formei no ano de 2006 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Desde aquela época eu já sabia que eu queria trabalhar com pequenos animais. Não desde quando eu entrei na faculdade, mas desde que eu saí. Eu já saí sabendo que eu queria trabalhar com pequenos. E a disciplina de doenças infecto-contagiosas sempre me encantou. Então, eu tive um professor que foi maravilhoso, alguns professores de doenças infecto, mas esse em especial que eu falei para ele um dia, eu vou ser professora de doenças infecto também. E ele falou, então tá bom, então eu quero ver isso aí. E viu, porque eu me tornei exatamente isso, professora de doenças infecciosas, de doenças infecto-contagiosas, e trabalho com pequenos animais. Também sou clínica de pequenos e também dou aula de clínica. Eu fiz mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, fiz mestrado em doenças infecciosas, e hoje é a principal área de atuação, né? A minha principal área de publicação, de pesquisa. Estou muito feliz aqui em trazer um pouco da minha experiência para vocês. Em relação ao trabalho, eu trabalhei como clínica, né? Clínica de pequenos durante muitos anos. Na época que eu fiz meu mestrado, eu trabalhava como clínica. Depois eu entrei, né, como concursada no Centro de Controle de Zoonoses de Cariacica. E na época eu fui convidada para fazer um processo seletivo para a Universidade de Vila Velha. E aí eu passei, dou aula desde então na UVV. Me desliguei do Centro de Controle de Zoonoses depois de 3 anos trabalhando, porque para eu me dedicar exclusivamente à docência. E uma das matérias que eu ministro, que é doenças infecto-contagiosas, não foi inicialmente proposta para mim quando eu entrei na UVV, mas logo depois do primeiro semestre dando aula, já fui convidada a fazer parte dessa também, né, dessa disciplina, e fiquei muito feliz, que é uma paixão mesmo, e eu adoro falar disso. Vou adorar responder as perguntas de vocês. Começando com a primeira pergunta, é, por que que a gente não deve passear com o nosso animal sem ele estar vacinado? Essa é uma ótima pergunta. Por quê? Apesar de um filhotinho precisar ter contato com o ambiente, né, para ele aprender a tolerar as coisas que ele precisa tolerar, imunologicamente falando, ele também tem que ser protegido de doenças infecto-contagiosas. E essa vacina que a gente dá no bebezinho, né, no filhotinho de cachorro, no filhotinho de gato, a partir de uma determinada idade, essas vacinas são importantíssimas porque elas previnem de doenças que geram quadros muito graves, ou que geram muitos transtornos, ou, como é no caso da raiva, da leptospirose, que podem ser transmitidas para humanos. Então, quando esses animais são expostos antes da vacinação, eles podem adquirir essas doenças e ficarem doentes. E, dependendo da doença, também podem transmitir para a gente. E não basta uma única dose de vacina, né? A gente tem que fazer o protocolo vacinal completo. E aí vai depender da espécie, se é um cachorro, se é um gato, ou se é outra espécie, que aí entrariam outros protocolos, e também da necessidade daquele animal naquele ambiente. Mas o motivo é para ele não adoecer, não pegar doenças infecciosas e isso gerar uma série de prejuízos à saúde, prejuízos financeiros, prejuízos emocionais, porque algumas delas podem levar a óbito. Já que falamos um pouco sobre doenças, infecto e raiva, né? Como ocorre a transmissão da raiva? E se eu for mordido por um animal, o que é de rua, o que a gente pode fazer na hora? Perfeito. Quando eu trabalhei no Centro de Controle de Zoonoses, eu trabalhei exatamente no setor da raiva. E existem muitos investimentos governamentais para que essa doença seja controlada, porque a raiva é uma doença fatal. É uma doença que, uma vez que a gente pegue, ou o animal pegue, vai haver o óbito. Só tem 3 curas de raiva humana no mundo. E, assim, pensando em todas as pessoas que passam e que já passaram pela Terra,
a gente não consegue considerar isso estatisticamente. Então, é como se a raiva, de fato, não tivesse nenhuma chance de ser curada. E o que acontece? A raiva, para ela poder ser transmitida, o vírus precisa de um ambiente protegido, fechado, porque ele é muito sensível. Então, a melhor estratégia que o vírus conseguiu criar, né, se a gente puder colocar essa palavra, criar, muito entre aspas, foi utilizar da mordedura dos animais como esse sistema fechado. Por isso que alguns animais transmitem raiva com mais facilidade que outros, como os cães e os gatos transmitem com muito mais facilidade do que os bovinos, do que os equinos. Por quê? Porque tem os dentes inoculadores, aqueles dentes caninos pontiagudos que ficam na frente, mais para a lateral da boca do animal. Aqueles dentes, eles funcionam como agulhas e eles injetam a saliva que está rica em vírus da raiva, se aquele animal for portador. Também a gente pode adquirir a raiva se a gente for mordido por um morcego. E o que acontece muitas vezes? A gente vê um morceguinho caído na rua, a gente nem sabe que é morcego, eles parecem um pouco com folha seca, ou a gente quer tentar ajudar, quer tentar pegar e pode ser mordido. Então, se isso acontecer, também existe a chance de transmissão de raiva. O que a gente faz se a gente for mordido por um animal na rua, por um morcego? A gente tem que primeiro lavar a ferida com água e sabão bastante, porque, como eu falei, esse vírus é muito frágil. Então, quando eu lavo com água e sabão, a parte que fica em volta dele, que a gente chama de envelope viral, a gente consegue destruir muito. Mas como o dente canino inocula esse vírus muito profundamente na pele, algumas vezes, o sabão não chega lá. Então, o sabão vai limpar um pouco mais superficialmente. Se não seria suficiente, né? Só lavar já estaria bom, mas não é. Tem que procurar a unidade de saúde. E aí, na unidade de saúde, vai ter todo um processo e um planejamento para essa profilaxia pós-exposição, que a gente chama. Essa pessoa que foi mordida, então, ela vai ser monitorada e o animal que mordeu, se for possível, também vai ser monitorado, que a gente chama de observação animal. Os morcegos não, mas os cães e os gatos sim. O cão e o gato são observados por 10 dias por uma equipe do Centro de Controle de Zoonose ou Centro de Vigilância Ambiental, depende do município. Após esses 10 dias, se esse animal não mudou de comportamento, não aconteceu nada com ele, aí vai estar liberado. Ele não era um animal com suspeita de raiva. Mas se aconteceu dele mudar de comportamento, aí já liga um sinal de alerta. Também depende, a medida que vai ser utilizada vai depender do grau de lesão e da localização dessa mordedura. Por exemplo, quando a pessoa é mordida na ponta do dedo, que a gente chama de polpa digital, mesmo que seja um ferimento pequeno, é considerado uma agressão grave, porque ali tem muitas terminações nervosas e o vírus da raiva, ele migra pelos nervos até chegar na medula e no cérebro, onde causa todo um transtorno, toda uma agressão que vai levar a sinais neurológicos e óbito. Então, se tem muita terminação nervosa, tem muito espaço para o vírus acessar nervos maiores e chegar no sistema nervoso central. Se essa ferida foi em outro lugar, por exemplo, na barriga, e ela é pequena, é considerado um acidente leve, porque ali não tem tantas terminações nervosas assim. Mas se é uma ferida gigante, dilacerante, um ferimento que está muito, expondo muita coisa de tecido, aí já é grave do mesmo jeito. Acidentes leves, a gente usa apenas observação ou a observação mais vacina. Acidentes de média gravidade, moderada gravidade, vão precisar de 5 doses de vacina. E quando o acidente é grave, precisa de vacina e soro. O que é soro? Não é aquele soro que a gente toma quando a gente está desidratado no hospital, não. Soro aqui é um imunobiológico, que a gente chama, é um produto que é rico em anticorpos prontos contra o vírus da raiva. E aí, quando essa pessoa, né, tem uma ferida muito dilacerante ou um acidente grave, não dá para esperar a vacina ter o efeito dela para a pessoa produzir a própria imunidade. Então, eu tenho que dar essa imunidade pronta e o nome disso é soroterapia. Então, quando o acidente é grave,
a pessoa ainda vai ter que ser submetida à administração do soro antirrábico, além da vacina antirrábica. Uma dúvida que é muito frequente é: por que eu vacino depois que eu já fui agredida? Porque a gente geralmente se vacina para prevenir as coisas, né? Não para consertar. Mas nesse caso é prevenção, porque o vírus da raiva, ele é lento. Então a vacina é mais rápida que ele. Se eu fui mordida hoje e eu me vacino a primeira dose hoje, a vacina já começa a atuar, mas o vírus ele ainda está lá no início do trajeto dele. Até que ele chegue no cérebro, onde de fato eu não tenho mais o que fazer, a vacina já cansou de fazer o efeito dela. Então, por isso que a gente vacina mesmo depois da agressão. Mas então eu tenho essas 3 possibilidades. Primeiro, lave com água e sabão. Procura a unidade de saúde. Pode acontecer de só observar, de observar e ter que tomar vacina, ou de observar o animal, tomar vacina e ainda tomar soro. Aproveitando que a gente está nesse assunto de infecções, qual o risco que meu animal pode ter caso eu deixar ele ter contato com roedores? Os roedores, eles podem ser portadores de uma bactéria que é até bastante falada, né, que é a leptospira, causadora da leptospirose. Como que esses roedores geralmente eles mantêm as leptospiras no ambiente, que é onde elas ficam em abundância? Eles urinam, a leptospira, ela fica morando no rim desses roedores, então eles urinam e na urina deles vai um monte de leptospira. Eles não ficam doentes com ela, eles são reservatórios ideais. Aí, se esses roedores estiverem com a leptospira e não estiverem doentes, ou se eles urinarem num local que o cachorro ou a gente tem acesso, se urinarem num alimento e o cachorro ou a gente tiver acesso a esse alimento sem, né, o devido tratamento, a gente pode adquirir também essa lepto. A gente também pode adquirir essa leptospira. O cão, mesma coisa. O cão também é considerado reservatório de um dos tipos de leptospira, mas a principal forma de transmissão, de fato, é através dos roedores. Então, a gente não vai comer rato, mas o cachorro pode comer também, né? Então, até comendo o rato, também ele pode se expor. E a leptospirose, ela é uma doença muito grave. Ela não é igual à raiva, né, que é 100% fatal, mas ela pode levar à morte com muita frequência. Ela causa um quadro febril, pode causar hemorragia, alterações no fígado, doença renal, então seja uma injúria renal aguda ou causar um dano no rim, que esse paciente vai virar um doente renal crônico. O paciente geralmente fica muito amarelo, tosse e vomita sangue. Então, é uma doença muito grave. Se o roedor foi acessado, né, se o animal teve acesso, mordeu, ou se ele teve acesso a uma área que tinha roedores, que tinha urina de rato, principalmente se essa área ficar alagada, porque a leptospira, ela estando no ambiente, ela pode, se tiver uma pele molhada, assim, bem, que ficou ali um tempo na água, ela pode entrar na pele espontaneamente, sem precisar de ter ferida. Isso porque ela estava na urina do roedor. Se isso acontecer, aí a gente precisa passar também por uma unidade de saúde para poder receber a medicação adequada, que é um antibiótico, que vai prevenir que essa bactéria colonize aquele indivíduo e acabe gerando a infecção. Mas os riscos, né, do cachorro ter contato com roedores estão muito relacionados à leptospirose. Claro que os roedores passam outras doenças, mas essa é a principal. Aproveitando que você já está falando da leptospirose, tem alguma vacina para proteger o animal dessa doença? Tem sim, no caso dos cachorros, porque os gatos, eles são muito resistentes à leptospirose. É muito improvável que a gente veja um gato com lepto. Então, no protocolo de vacinas, no programa de vacinação do felino, não tem a vacina de lepto, mas dos cachorros que são muito suscetíveis, tem. E aí eu posso tanto vacinar com a V8 como com a V10. A V8 protege de 10 doenças caninas, sendo que 2 dessas são sorovárias de leptospiras. E a V10 tem 4 sorovárias de leptospiras. Então, assim a gente consegue prevenir.
o ideal mesmo, era que a gente tivesse a parte das leptospiras separada, porque precisa de reforçar mais a vacinação. Só que com o protocolo certinho anual, V8, V10, feito de forma adequada, a gente consegue uma ótima proteção contra as leptospiras nos cães. Eu tenho um gato e como geralmente nós deixamos os gatos soltos, eles passearem sozinhos na rua, qual o risco dele pegar alguma doença na rua? E tem muitos. Os gatos, eles têm uma certa tendência, né, de quererem passear, de quererem viver uma vida mais boêmia. Eles saem para namorar, eles saem porque eles querem realmente dar uma volta. Eles também têm uma tendência de ficar protegendo o território que eles consideram deles. Mas nisso eles se expõem a muitas doenças. Uma dessas doenças é a FeLV, que é muito comum, que é a leucemia viral felina. Ela é uma doença causada por um vírus que é muito parente, sabe, do vírus da AIDS. Tanto a FIV, que é felina, quanto a FeLV, que é a leucemia viral felina, são causadas por vírus parentes da AIDS, do vírus da AIDS. Só que a FeLV é mais comum, muito mais comum. Além da FeLV gerar uma doença que pode ser imunossupressora, né, que é uma doença que causa queda da imunidade igual a AIDS, também na FeLV, o animal tem mais tendência a ter câncer, os linfomas. Então, é uma doença que a gente não quer que o nosso gato tenha. E eles pegam muito tendo contato social, ou brigando, ou se lambendo. Quem tem a FeLV transmite para o outro, principalmente através da saliva também. Então, a FIV é uma outra possibilidade. Nosso gato sair, ficar solto, ele pode se expor. Para a FeLV tem vacina, para a FIV não tem vacina. As outras doenças infecciosas que estão, né, também aí nas vacinas de gatos, elas também podem ser transmitidas com essas saidinhas. Então, vamos lá. O complexo respiratório viral felino, a gente tem também a Chlamydophila felis, que faz parte do complexo respiratório, mas ela é uma bactéria. Também protege contra a panleucopenia felina, essa vacina. Então, são doenças que o animal pode se expor na rua ao sair, que a vacina pode proteger. Só que ele também está exposto a outras coisas. Ele está exposto a brigas e se machucar. Ele está exposto a ser atropelado, a fugir para longe, não conseguir voltar. O gato é bem orientado, mas não é totalmente. Ou alguém pegar o gato da gente. Então, o ideal é ter uma casa telada ou ter muros que são inacessíveis para o gato. Isso é muito difícil, porque o gato sobe, escala, ele tem muita facilidade, né? Ele equilibra muito bem, agarra nas coisas muito bem. Então, para você evitar que o seu gato se exponha às doenças ou que ele seja atropelado, fique machucado com brigas, é melhor que ele não saia. Tem também a possibilidade dele se expor à raiva. E aí, como eu já falei lá no início, é uma doença fatal. Então, além dessas outras doenças, a raiva ainda é uma possibilidade. É porque o vírus da raiva, ele não circula tanto, né? Não circula tanto, a gente esquece dela, mas ela é muito importante. Então, são essas as doenças que o gato pode se expor principalmente. Mas, ultimamente, a gente tem visto, né, de uns últimos anos para cá, um crescimento exagerado de uma outra doença, que é uma doença fúngica, que é a esporotricose. Hoje, então, além desses riscos que eu já falei, a gente tem um risco adicional e altíssimo do gato que foge e se expõe a brigas, principalmente, adquirir a esporotricose, uma doença que faz ele ficar cheio de nodulações, ulcerações, que é altamente transmissível, inclusive para seres humanos. Quais cuidados a gente deve ter com o animal que tem esporotricose? Então, a primeira coisa é a gente ter muito cuidado para a gente não se infectar. Nos cuidados normais, no manejo com o gato, então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não se infectar, porque ela pode ser transmitida por arranhadura, mordedura, né? Se a gente tiver uma ferida e a gente encostar nas lesões de esporotricose, a gente também pode pegar. Então, tem essas possibilidades.
Aí a gente precisa levar esse animal ao veterinário, levar ou numa clínica veterinária, num consultório, para que ele possa ser avaliado, fazer os exames para saber se é esporotricose mesmo e começar o tratamento. Lembrando que ele tem que ficar isolado durante o tratamento, ele não pode sair, ele não pode ter contato com os outros animais da casa, porque transmite muito fácil. E a gente tem que ter muito cuidado também na hora de medicar. E hoje, alguns municípios, os municípios que têm centro de controle de zoonoses ou centro de vigilância ambiental, estão fazendo esse trabalho também em conjunto com a população. Então, a pessoa pode levar o animal dela nesses locais, né? Se ele for diagnosticado com esporotricose e ele tiver condições de ser tratado, alguns municípios, inclusive, estão oferecendo a medicação gratuita. Só que é tanto gato com essa doença, é tanto gato para ser tratado, que os recursos públicos, eles se limitam, né? São limitados. Então, se você tiver condição de cuidar você mesmo do seu gato, comprar a medicação, levar um veterinário para ele poder ser monitorado, clinicamente avaliado, é o melhor caminho. Mas, se tiver dificuldade com isso, o Centro de Controle de Zoonoses ou de Vigilância Ambiental do seu município pode te ajudar também. O importante é que esse animal seja tratado, porque essa é uma doença curável, apesar do tratamento ser longo e relativamente caro, mas vai ser curado. Agora, se não tratar, esse animal vai evoluir, ele vai ser fonte de infecção para outros gatos e para pessoas, e isso pode levá-lo a óbito. E tem um problema ainda adicional. Esse fungo, o Sporotrix, do complexo Sporotrix Schenck, ele tem uma capacidade de viver como se ele fosse bipolar. Ele tem duas vidas. Uma vida é a vida parasitária, a vida que ele vive no hospedeiro, no gato, no cachorro, no humano, em qualquer animal que ele venha infectar. E a outra vida que ele tem é a vida que ele leva no ambiente, que ele se comporta como um mofo. Só que ele pode, mesmo na fase mofo, infectar outros indivíduos. Então, vou dar um exemplo. Você tem um gato com esporotricose, ele morre, e aí você enterra. Aí o fungo que estava nele, na forma de levedura, que é a forma parasitária, quando o gato morre, fica frio e começa a apodrecer, esse fungo ele começa a se alimentar daqueles restos mortais e ele muda para a fase mofo, para a fase micélio. Quando ele muda para essa fase, ele fica lá no ambiente um tempão, fica ali consumindo matéria orgânica, inclusive do próprio gato morto, ou outras matérias orgânicas que estejam ali naquele ambiente. Aí vai lá um outro gato que faz as suas necessidades e cava para enterrar. Aí quando ele cava, aquela terrinha que está cheia de partículas do fungo, que está na fase dele de mofo, ali o gato já adquiriu aquelas partículas fúngicas. Se ele adquiriu e ele tinha alguma feridinha ali nas patinhas, ele já pode se infectar. Se ele se feriu na hora de cavar, ele já pode se infectar. Ou ele pode pegar essa garra que está cheia de terra contaminada com fungo e quando ele brigar com outro gato, ele passar o fungo para outro gato. Quando ele brigar ou quando ele arranhar um ser humano, passar o fungo para o ser humano. Então, tem muitos perigos, tem que ter muito cuidado. O ideal é, se um animal com esporotricose morre, ele precisa de ser incinerado, ele precisa de ser cremado. Olha quanta coisa em cima de uma doença que agora está sendo muito mais importante no nosso estado, no estado do Rio de Janeiro já era há muito tempo, e aqui a gente quase não tinha. Agora a gente tem demais e a gente tem que aprender mesmo a lidar com ela. Agora, falando um pouco sobre um mito que hoje as pessoas ainda costumam falar muito, por que que mulheres grávidas, eles falam que não pode ter gato? Ah, essa pergunta é ótima. Eu adoro falar sobre esse tema. Mulheres grávidas podem ter gatos. Isso daí realmente é um mito. Por que que se fala, né, muito nisso? E o gato aí como um vilão da história? Porque o gato é o que a gente chama de hospedeiro definitivo de uma doença parasitária causada por um protozoário, ela é infecciosa, parasitária, cada um vai classificar de um jeito,
causado por um protozoário coccídeo chamado Toxoplasma gondii. O toxoplasma, ele fica, né, quando ele faz o ciclo dele no gato, ele vai para o intestino do gato, e aí o gato elimina a toxoplasma nas fezes. Isso acontece durante umas 2 a 3 semanas da vida do gato, principalmente quando ele é pequenininho, quando ele é filhote, é o mais comum. E ele comeu carne crua contaminada com toxoplasma. Por quê? Porque quando o próprio gato mesmo pode desenvolver esse outro tipo de ciclo, que não é o ciclo intestinal, ou os outros animais que se expõem às fezes do gato. Então, quando consome esse alimento contaminado com fezes do gato, vamos colocar aí um exemplo, o bovino ou a galinha. Consome ali, a galinha gosta de ciscar, ciscou perto do cocôzinho do gato que tinha toxoplasma. Aí ela adquiriu o toxoplasma. Só que o toxoplasma só gosta do intestino do gato. Ele não vai para o intestino de nenhum outro animal. O que ele faz nos outros animais quando ele infecta, inclusive faz na gente? Ele migra para alguns tecidos e ele se transforma numa fase mais lenta. Ele se transforma num tipo de micro-organismo mais lento. Só que ele forma algumas estruturas para ele se proteger da resposta imunológica que esse indivíduo vai produzir e fica ali. Às vezes ele incomoda em alguns lugares. Por exemplo, quando vai para a retina, ele incomoda. Quando a toxoplasmose afeta os pulmões, incomoda. Quando faz, né, muitos cistos nos músculos, incomoda. Mas a maioria dos animais não vai sentir nada. Vai ter, assim, um ou outro sinal muito inespecífico e vai passar batido. Vai ficar portador do toxoplasma, mas não vai adoecer. Só que os indivíduos que têm uma imunidade muito baixa, como os indivíduos que têm uma doença como a AIDS, no caso dos nossos pacientes, né, dos cães e dos gatos, porque eu sou médica veterinária, então vou falar dos cães e dos gatos. Quando o cachorro está com sinomose, ou quando o cachorro está com câncer e precisa fazer quimioterapia, quando o gato tem a FeLV ou a FIV, são doenças imunossupressoras. Aí, esses parasitos que estão no músculo, que estão, né, em locais isolados, até no sistema nervoso ou nos olhos, eles acordam, porque o sistema imunológico, ele dá uma reduzida na ação. Então, o parasita vai, opa, minha chance. Aí ele começa a causar um quadro generalizado mais grave. As mulheres grávidas estão imunocomprometidas por natureza, porque elas faz parte das características hormonais da gravidez, reduzir a imunidade. E aí essas mulheres, elas acabam ficando mais suscetíveis aos quadros clínicos da toxoplasmose. O feto é muito suscetível ao toxoplasma. Então, quando a mulher se infecta no início da gestação, ela pode abortar, ela pode ter um feto muito mal formado, um embrião que nem vai à frente, ou um feto muito mal formado. Quando ela se infecta no meio da gestação, pode gerar também aborto, mas é mais comum que seja mais a má formação. E mais para o final da gestação, mesma coisa, má formação. Só que quanto mais a gestação avança, né, menor é a chance desse feto ter tantas malformações assim. Mas quando que a mulher grávida tem problemas em relação à toxoplasmose? Quando ela nunca teve contato com o toxoplasma na vida dela, ela nunca teve esse ciclo que o toxoplasma foi para os músculos, foi para outros tecidos e ficou lá paradinho. Porque quando ela tem isso, ela gera imunidade contra o toxoplasma e aí ela não pega pela primeira vez na gestação. Se nunca aconteceu isso com ela pegar pela primeira vez na gestação é muito perigoso. Então, qual é o cuidado que a mulher grávida precisa ter para ela evitar essa doença? Ela precisa não ser a responsável pela limpeza da caixa de areia dos gatos. Lembrando que as fezes frescas dos felinos não são infectantes.
O toxoplasma pode até estar ali, mas ele ainda não está pronto para infectar. Ele precisa de uns 3 dias para ele passar a ser infectante. Se a mulher grávida puder não ser a responsável por mexer nessas fezes, para ela já é maravilhoso. Mas lembra que eu falei que essas fezes ficam no ambiente e aí que o toxoplasma fica pronto para infectar? Os gatos, se eles estiverem na roça, por exemplo, eles podem fazer cocô lá na horta. E aí essas fezes podem contaminar as verduras. E se essas verduras não forem bem lavadas, não forem deixadas de molho na água sanitária ou outra solução sanitizante adequada, aí sim a mulher grávida pode se infectar. Então ela precisa de comer verdura muito bem lavada. Não pode comer verdura na rua, em qualquer lugar. E lembra que eu falei que qualquer animal pode desenvolver os cistos de toxoplasma nos músculos? Pois é. E a carne que a gente come é músculo. Aí, quando a gente faz um bife de boi e frita ele mais ou menos, deixa ele mal passado, a gente não mata o toxoplasma. E aí a gente pode ingerir aquele cisto. E quando ele chegar na gente, aí ele vai querer fazer cisto na gente. A gente se infecta. São as maiores probabilidades de um ser humano se infectar comendo verdura mal lavada e carne mal passada. Mas o gato é que esteve lá no início da coisa. Ele que defecou lá na plantação, na horta, ou defecou no pasto para o boi comer. Então, por isso, depois dessa história toda que eu contei, é por isso que o mito do gato com a grávida existe. Mas as chances maiores dela se infectar são comendo carne mal passada, verdura mal lavada. E se ela não ficar limpando a caixinha de areia do gatinho dela, se esse gato come carne, porque se ele só come ração, também ele nem vai transmitir. Então ela fica segura. Pode ter o gato dela à vontade, pode até dormir com o gato, abraçar o gato, beijar, que isso não transmite toxoplasmose. Tem como prevenir essas doenças citadas e terão outras que são impedidas com a vacinação? Tem. As doenças que a gente já mencionou, né? Elas, algumas têm vacina, outras não. Toxoplasmose não tem vacina ainda. Não temos, é muito difícil, vacina para protozoário é uma questão. Mas esporotricose também não tem. Mas as outras que eu mencionei, tem vacina. Algumas delas não tem no Brasil, mas outras sim. Eu falei de algumas doenças de gato, mas eu acabei não falando de uma que é super importante, que é a PIF, peritonite infecciosa felina, que vem de um coronavírus do gato, que é diferente desse coronavírus que causa Covid, e que pode causar uma doença bem grave nos gatos também. Essa também é uma outra doença que não tem vacina. Mas a gente pode evitar, evitando que o nosso gato saia na rua, se exponha, como a gente já comentou. Para as doenças que eu comentei, né, que tem vacina, então vamos enumerá-las. Vacina antirrábica existe, vacina para panleucopenia existe, a vacina para complexo respiratório viral, que é o herpes vírus felino do tipo 1 e o calicivírus, existe. E para Chlamydophila felis, que adora quando esses vírus estão presentes para colonizar o trato respiratório do gato, também existe. Então, para um gato, o máximo de coisas que a gente pode fazer numa única vacina são 5. Então, FeLV, panleucopenia, herpes vírus, que é o causador da rinotraqueite, calicivírus, que causa calicivirose, e clamidófila, que causa clamidiose. Essas 5 estão na quíntupla felina. E, adicionalmente, raiva. Então, está na antirrábica. Então, eu posso fazer prevenção de 6 doenças no gato com vacinação. O cão, ele tem uma vacina com muito mais doenças, né? Pode ser a V8 ou a V10. Lembrando que na V8 eu tenho 2 leptospiras e na V10 eu tenho 4. Mas nessas vacinas do cão, as outras 6 doenças são virais, incluindo adenovírus canino, que causa hepatite infecciosa canina, o morbilivírus, que é o vírus que causa sinomose, que se vocês já ouviram falar, sabem que é uma doença grave de cachorro, que deixa o cachorro muito debilitado. Parvovírus, que causa parvovirose canina, que mata muito filhotinho se estiver desprotegido e que também é prevenível.
A gente ainda tem vacina para parainfluenza, a gente ainda tem a vacina para herpes vírus canino do tipo 2, e a gente ainda tem nessa mesma vacina o coronavírus canino, que também é diferente do gato e é diferente da Covid. São coisas muito diferentes. Só que essa especial, essa aqui do coronavírus, ela é uma questão. O importante é que a gente vacine aqueles animais, né, que estão no nosso convívio, que são nossa responsabilidade, porque se eles são nossa responsabilidade, se eles são do nosso convívio, só tem a gente para fazer. A gente não pode terceirizar esse serviço, né, para eles. E isso nos protege também, não apenas protege a eles, mas tem outras coisas que a vacina não consegue proteger. Então, a gente tem que prevenir carrapato, para o carrapato não transmitir doenças do carrapato para esses cães. A gente tem que proteger os animais contra pulgas. As pulgas também transmitem doenças, transmitem dipilídeo para cães e gatos. A gente tem que prevenir que esses animais se exponham, né, a os ratos, porque mesmo com a vacina de leptospirose, ali eu tenho na vacina ou 2 ou 4 possíveis leptospiras. Só que no ambiente existem infinitas possibilidades, tem muitas leptospiras, em torno de 30 sorovares. E aí, como é que a gente protege das outras? Evitando o contato com o roedor. Como é que a gente protege de esporotricose? A gente já comentou, evitando que o nosso bicho saia, que se exponha a um ambiente contaminado, que brigue, e aí assim a gente também se protege. Quem eu devo procurar para vacinar meu animal e quando nós podemos começar a vacinar ele? Ah, tá. Então, a gente sempre vai procurar o médico veterinário para ele poder estabelecer o melhor protocolo vacinal para aquele paciente. Se ele vai começar filhotinho, se ele já vai começar adulto, então isso tudo muda o protocolo. E só o médico veterinário é o profissional habilitado para decidir qual vai ser o melhor protocolo para aquele animal. Uma coisa importante que a gente não pode deixar de ressaltar é que, como eu disse, o governo investe muito na prevenção da raiva. E uma dessas formas de prevenir a raiva é estabelecer programas de vacinação de cães e gatos, programas coletivos muito grandes. Esses programas, eles são gerenciados pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque quando previne a raiva no cão e no gato, previne a raiva nos seres humanos. Porque se o cão e o gato podem morder os seres humanos e transmitir para os humanos, quando eles estão protegidos, eles podem até morder a gente do mesmo jeito. Só que eles não tendo o vírus da raiva, eles não passam para a gente. Então, muda tudo. Também temos, então, essa possibilidade de vacinar os animais na campanha. Mas se você tem condição de levar no médico veterinário para ser vacinado para a raiva na clínica ou no consultório, claro que é melhor. Por quê? Porque esse médico veterinário vai avaliar o animal, vai ver se ele está apto a ser vacinado naquele momento, ou se ele tem alguma doença que possa atrapalhar a resposta. Ele vai ser avaliado como um todo, ele vai poder ser visto se ele tem parasitos, se ele não tem parasitos. Se ele estiver, por exemplo, cheio de verme, ele vai responder muito mal às vacinas. Então, aí o médico veterinário vai prescrever um vermífugo. Isso tudo é atribuição do médico veterinário. Então, é o melhor profissional, o melhor caminho é procurar ele. Mas se você não pode levar o médico veterinário, ou se você quer simplesmente aproveitar a vacina da campanha, leva na campanha. Muito melhor levar cedinho, levar nos primeiros momentos e não deixar o seu animal na fila interagindo com todos os outros cachorros que você não sabe de onde vieram. Não deixar o seu animal nem brigar e nem ficar socializando. Às vezes até os animais até começam a namorar ali no meio da fila. Por quê? Eles podem se expor a outras doenças. Sai dali com a vacina de raiva, então se protege da raiva, mas se expõe a outras doenças, parvovirose, sinomose. Então, na fila não é lugar para fazer amizade. Na fila de vacina, cachorro e gato fica com o tutor. Não pode ficar interagindo. E quanto mais cedo levar na campanha, melhor, porque aí aquela vacina está super fresquinha,
não perder o frio, porque é o frio que mantém a vacina viável, e os vacinadores, né, eles vão ter mais tempo para poder pegar o animal com jeito, porque às vezes eles são muito nervosos, os animais não querem ser furados, e aí dá trabalho. Imagina você pega um animal que dá um maior trabalhão para o vacinador, que não são médicos veterinários que vacinam na campanha, aí é no final do dia. Imagina qual vai ser a paciência do vacinador, o tempo dele, mas ele pode não conseguir vacinar o cachorro. Então a gente tem que também pensar na campanha qual é a melhor estratégia para funcionar da forma mais adequada possível. E aí deixo as dicas de quem já esteve gerenciando campanha no Centro de Controle de Zoonoses, já viu campanha acontecer e já viu os desafios que existem nesses momentos também. Mas é muito importante valorizar a campanha do SUS, a campanha de vacinação antirrábica, porque para quem não tem condição de levar no médico veterinário, é a única forma de prevenir contra a raiva. E se a gente falha nisso, os casos caninos começam a aparecer. Os casos de raiva felina começam a aparecer. E é muito comum que após um surto de raiva ou alguns casos de raiva canino ou canina ou felina, a raiva dos seres humanos também comece a pipocar. E olha, é muito feio. É melhor evitar. E é assim que termina nosso vídeo. Obrigado, Priscila, por ceder esse tempo pra gente. Papo novamente para agradecer ao Geraldo Costa Alves, da Universidade de Vila Velha e a FAPES. Deixe seu like. Tchau, gente.